Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina do primeiro ano e eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como vocês podem se portar para ter um melhor rendimento no primeiro dia, baseado nas coisas que eu já fiz e também coisas também de amigos meus. Então depois da vinheta a gente conversa. Bom, gente, a primeira coisa, né, é administrar bem o tempo que vocês precisam e vocês precisam ter um discernimento de como funciona isso. Vocês vão ter no marcador, né, de tempo de prova, que ele é de meia em meia hora. Você vai ter, se eu não me engano, 15 minutos no final, quando tiver, mais ou menos, eu acho que é 15 minutos, até porque é o tempo mais ou menos que eles tiram para avisar que está acabando a prova, então para o pessoal passar rápido para o gabarito. Mas pegando como exemplo mesmo, é de 30 em 30 minutos. Eu costumo, independente da prova que eu vou fazer, administrar isso daí de meia em meia hora. Então eu fico muito atento. Por exemplo, eu olho as primeiras meia hora, eu tenho que fazer tantas questões, depois mais meia hora tantas questões, depois mais meia hora tantas questões. E essa 1h30 é o máximo que eu tenho para cada prova do primeiro dia, porque depois o tempo restante, né, é para que eu consiga administrar bem para a redação, que aí sobra bastante tempo, eu consigo fazer uma redação calmo, sem ficar correndo e focado nas coisas que eu tenho que colocar do modelo que eu treinei. Bom, isso daí vocês viram, né, do meu primeiro dia. No segundo eu faço basicamente isso, né, aí a redação eu faço com bastante tempo. No segundo dia, o que eu costumo fazer? Eu costumo intercalar de 30 minutos para matemática, aliás, 30 minutos para natureza e 1 hora para matemática. Então eu sempre vou contando 2 ciclos de 30 minutos que eles vão retirar lá, tal, é o tempo que eu tenho para matemática. Um desses é para natureza, e assim eu vou intercalando. E segundo dia é basicamente isso, né? Até porque eu tenho mais dificuldade em matemática. Bom, tem uma estratégia que é muito interessante, eu tô falando assim baixinho porque eu tô na empresa, gente. Tem uma estratégia que é muito interessante, que é basicamente a estratégia de vocês focarem na prova da semana. Um amigo meu falou sobre isso, o Will também, mas de todo modo eu usei isso daí ano passado e foi uma coisa que funcionou muito, de focar estritamente para a prova que eu tenho na semana. Beleza, vocês vão ter o segundo dia de prova, mas que prova que vem antes? Primeiro dia. Então foco total nessa prova do primeiro dia. Se vocês, assim, eu recomendaria tal, o que eu teria feito era descansado um pouquinho mais. Mas é bom dar um direcionamento e não apenas descansar. Então é legal se vocês forem reservar umas 2 provas pelo menos para vocês estudarem, para vocês trabalharem antes da prova, ou umas 3. Vocês focarem só no primeiro dia e trabalharem uma estratégia para esse primeiro dia de prova. Deveria ter sido feito isso antes, mas nem todo mundo tem tempo e isso é totalmente compreensível. Então, assim, ainda dá para vocês pegarem e ter uma estratégia adequada para o primeiro dia de prova. Então, agora é só fazer prova, tá, gente? Lembro que essa estratégia do primeiro dia, eu tava tão louco ano passado que eu cheguei a fazer 2 provas por dia. Assim, é claro que não foi direto isso daí, chegou um momento que eu tava desgastado e eu acho que isso daí me prejudicou um pouco. Mas eu lembro que eu cheguei a fazer 2 provas em um dia, tudo, e foi um negócio louco, assim. Mas é uma coisa bem interessante, gente, não fazer tudo isso por dia, mas trabalharem a prova do dia. Bom, isso daqui é uma coisa que talvez dê nervoso para algumas pessoas, mas eu gostava muito de fazer isso, que é você já, assim, ver mais ou menos, eu preciso fazer quantas em tal dia, isso e aquilo, e pegar algum simulador. Tem um simulador que se chama Radar Enem. Eu gostava de pegar esse simulador e ver, se eu acertar tantas questões
quanto que vai dar mais ou menos a minha nota, a minha TRI. Ele é bem assertivo porque ele foi muito assim, dentro da margem de erro do que eu esperava para minha média. Então eu achei bem interessante. Radar Enem, depois pesquisem aí. E eu gostava de falar, matemática eu geralmente vario em acertos disso, de tantos até tantos. Quanto que eu consigo fazer? Então eu jogava isso daí no Radar Enem e via quanto que dava na média. Se desse algum valor muito abaixo do que eu esperava, eu tentava dar um jeito, treinando por provas, né, na prova da semana, aquela estratégia que eu comentei para vocês, para que eu tivesse, para que eu, sei lá, focando mais na atenção ou isso ou naquilo, eu conseguisse pegar um pouquinho de questões a mais. Outra dica também é a que eu comentei já para vocês, do energético, né? O energético eu levei um energético para a prova, só que eu não tomei durante a prova. Eu fui tomando água, fui me alimentando, tudo certinho enquanto eu fazia a prova. Quando chegou mais ou menos de uma hora e meia, que era um momento crítico, assim, que eu estava muito cansado, aí eu tomei o energético, dei um pico de energia bem alto, assim, rápido, que é uma coisa que dura pouco, mas eu não preciso mais do que isso para fazer a prova. E isso foi suficiente para que eu conseguisse dar aquele sobressalto a mais, para que eu não perdesse concentração, porque quando você está cansado, você fica desconcentrado e ao mesmo tempo, por conseguinte, né, você acaba perdendo questões. Então é isso. Por fim, gente, que eu já falei para vocês da redação, né? Então trabalhem muito na redação, tenham uma redação coerente, usem conectivos, lembrar da estrutura, né? Introdução. A introdução você tem, pelo menos na minha redação, eu gostava de dividir ela em 3 partes, né? Contextualização, direcionamento, aí depois você faz a parte final que eu gostava, que é a tese. E meio que problematizava já com dois adjetivos ou locuções adjetivas que meio que direcionassem 2 argumentos no desenvolvimento. No desenvolvimento é o parágrafo padrão, né? Introdução, que seria o tópico frasal, né? Que seria a introdução do desenvolvimento, o desenvolvimento do desenvolvimento e a conclusão do desenvolvimento. Isso para os 2. Lembrar que é interessante vocês também usarem bastante conectivo em todas as passagens, conectivo de soma, conectivo de retomada, isso, aquilo para vocês, para que não fique repetitivo e para que fique bem amarrado. Fazer várias referências internas também dentro da redação eu acho interessante também. E assim, o conectivo conclusivo de cada período é interessante, dos desenvolvimentos, né? É interessante que ele seja bem demarcado. Eu gostava bastante assim, para que ficasse uma coisa muito organizada. Porque redação não é criatividade, é receita de bolo e é uma coisa muito matemática assim de se fazer. Óbvio, os desenvolvimentos eu gosto de trabalhar com repertórios variados. Se eu estou falando de física em um, eu vou falar de química em outro. Eu gosto de trazer coisas a mais, por exemplo. Eu falei de Aristóteles no meu desenvolvimento 2, mas também falei de cinema, que é arte, né? Então, num próprio desenvolvimento eu trabalhei com mais conhecimentos. Então, é uma coisa interessante. Proposta de intervenção, aquela coisa de Enem mesmo, né? Tem que ser uma coisa bem amarrada, também um conectivo conclusivo e ao mesmo tempo fazer a retomada da tese. É uma coisa muito interessante fazer uma retomada de algum termo que você utilizou na introdução, para ficar uma coisa cíclica, para ficar circular a redação de vocês. Fica uma coisa estética muito bonita e o examinador gosta muito disso e é muito valorizado. E é basicamente isso, gente. Bom, então as dicas foram essas. Se tiver mais alguma coisa que vocês tiverem dúvida, pode mandar que eu respondo o comentário. E é isso, gente. Espero que ajude vocês. É uma coisa bem rápida mesmo, tal. E vai dar tudo certo. Não se preocupem. Mantenham o foco. Mantenham a calma, que no final vai dar tudo certo. Se deu certo pra mim, gente, eu não acreditava, assim, sinceramente, com a nota que eu tirei, eu falei, não vou passar em medicina. Já vou estudar para o outro ano. E eu passei, eu já faço medicina. Vai dar certo para vocês. Não percam a fé
Não se preocupem dependendo do rendimento de vocês na prova oficial. Se vocês estiverem fazendo um rendimento agora abaixo, não se preocupem também, porque no dia da prova muita coisa pode acontecer. E é isso, gente. Vai dar tudo certo. Foco, força, fé e foco no jaleco, tá? Abraços, tchau!